Olá, colegas, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o capítulo 5, no qual eu e o Christian trabalhamos. E esse capítulo é bem interessante, ele vai falar um pouco sobre as abelhas, como que elas se comportam e como a gente pode explorar a matemática em cima dessa relação que elas estabelecem dentro de uma colmeia. O nosso capítulo, o capítulo 5, ele vai ser subdividido em 3 subcapítulos. O primeiro deles é a coleta de alimentos, o qual eu vou falar um pouquinho a respeito. O segundo é a dança das abelhas. E o terceiro trata da dinâmica populacional. A gente vai conseguir abordar, na parte que eu vou trabalhar, bastante regra de 3 com os alunos. Já nos outros 2 capítulos, são trabalhadas questões um pouquinho mais complexas, como PA, PG, coordenadas. Também é possível trabalhar coordenadas polares, coordenadas retangulares, de acordo com o livro. A matemática que pode ser explorada nesse assunto, ela vai variar muito conforme o objetivo do professor e também conforme o nível da turma. Pode ser trabalhado, então, com anos fundamentais, médio e, por que não, no ensino superior, não é mesmo? Bom, então, logo na introdução do livro, os autores acabam abordando por que as abelhas têm muito a contribuir e lições para dar para nós seres humanos. Primeiramente é porque elas se organizam muito, muito bem em sociedade, uma organização comunitária na qual nós temos abelhas operárias e a abelha rainha. E elas estabelecem uma relação e uma comunicação bem clara, cada uma tem a sua função ali dentro, e apesar de viverem menos de 60 dias, essas abelhas operárias acabam construindo a sua própria moradia, acabam produzindo mel, cuidando da alimentação da colmeia e mantendo todo aquele funcionamento da estrutura de forma que a abelha rainha ela é preservada. Enquanto a operária vive em média 60 dias, menos de 60 dias, a abelha rainha pode viver até 5 anos. E ela é a mais importante de toda a colmeia, justamente porque é ela que vai ser responsável pela reprodução e pela orientação ali da colmeia. E uma frase muito interessante que é dita pelos autores é justamente que, se conhecermos um pouco mais sobre essa relação das abelhas, podemos acabar por respeitar mais a natureza. Então, vamos a alguns valores, já que estamos interessados aqui na matemática. A gente tem que uma abelha voa aproximadamente 24 km por hora. Isso é muita coisa se formos parar para pensar. Eu estava até pensando em questão de quem faz esteira, já fez esteira alguma vez. Se coloca no 8 km por hora, isso é muito rápido. Tem que correr, né? Muito. 6 km por hora para mim já é rápido. E então, se a gente parar para pensar, isso até me levou a pensar, se algum dia for atacado por abelha, não adianta muito correr, né? É óbvio que nós vamos correr, não vamos ficar parados, mas não adianta tanto, porque elas correm muito mais do que a gente. Então, isso acabou me levando a pensar nessa questão, fazendo um comparativo de valores, o que de fato significam esses valores, né? Bom, além disso, elas acabam consumindo 0,5 miligramas de mel por quilômetro a cada hora, tá? A cada 1 hora, 0,5 miligramas de mel é consumido. Então, esse mel que elas produzem, elas acabam consumindo para elas conseguirem fazer a movimentação ali em torno da colmeia, coletarem mais pólen, enfim, e trazerem para ser fabricado mais mel. E nessas viagens à procura de pólen para a fabricação do mel, elas têm que visitar aproximadamente de 50, uma variação de 50 a 100 flores, para que cheguem com o estômago totalmente cheio de volta à sua colmeia. E agora um outro dado muito, muito interessante, que é dado destaque, é que a colônia como um todo, se nós pegarmos todas as abelhas ali que preenchem a colmeia, e a gente for ver quanto que elas têm que percorrer de distância para que elas produzam 1 único litro de mel, isso dá 40 mil quilômetros. E isso é equivalente a dar uma volta, mais ou menos a dar uma volta ao redor da Terra. Mas é claro que elas não vão dar uma volta ao redor da Terra, elas estão limitadas ali, né? Elas vão acabar sobrevoando uma área de aproximadamente 707 hectares e
em um raio de aproximadamente 1,5 quilômetro ao redor da colmeia. Então, elas vão ficar perambulando para lá e para cá nessa área, de forma que se a gente fosse fazer um somatório de todas as distâncias percorridas ali por todas essas abelhas, daria 40 mil quilômetros para produzir um único litro. E agora, com todos esses dados, nós vamos explorar um pouquinho a parte matemática, que, como eu falei aqui nesse capítulo, seria mais voltado à regra de três. Como que isso poderia ser explorado? Então, o livro traz dois questionamentos para nós. O primeiro deles é: qual é a quantidade de mel que uma colônia necessita consumir para buscar ingredientes para 1 litro de mel? Então, eu fiz um copia e cola aqui dos dados dos slides anteriores, porque eles vão ser necessários para que a gente consiga formular essa regrinha de três e, resolver o que a questão está nos propondo. Eu mudar a tela um pouquinho para eu conseguir escrever. E aí vamos ver como é que a gente poderia resolver isso daqui. Qual é a quantidade de mel que uma colônia necessita consumir para buscar ingredientes para 1 litro de mel? Tá, então a gente está procurando uma quantidade. Se a gente for ver o que fala de quantidade, é justamente essa informação aqui, ó, que fala 0,5 miligrama por quilômetro. Então, com certeza, a gente vai ter que usar esse dado. Vamos começar colocando aqui, ó, que são 0,5 miligrama mg a cada 1 quilômetro. Tá, então aqui a gente tá comparando o quê? Massa. Isso aqui até me lembra física. Estamos comparando massa com distância. E aí, o que a gente pode fazer? Na regra de 3, a gente também vai ter que comparar massa com distância embaixo. Só que aí a questão é, o que a gente viu? Que para produzir 1 único litro de mel, as abelhas precisam dar uma distância de 40 mil quilômetros. Então, a gente vai ter que colocar aqui embaixo, ó, 40 mil quilômetros, que é o que elas vão ter que andar para produzir 1 litro. 40 mil. Tá bem lentinho aqui o computador. 40 mil quilômetros para produzir X miligramas. E aí, se a gente for ver, multiplica cruzado, 1 vezes X fica X, 40 mil vezes 0,5, a gente chega ali que elas vão ter 20 mil miligrama, que a gente pode escrever também como sendo apenas prefixo mili, 10 na menos 3, dá pra gente escrever como sendo 20 gramas. 20 gramas. Tá bem? Então, essa aqui foi relativamente tranquila, né? Agora, então, finalmente vamos para a segunda e última questão, que pergunta quantas viagens deverão fazer da florada até a colmeia para obter 1 litro de mel. Então, inicialmente que eu vi essa questão, olhando para os dados, eu fiquei um pouco na dúvida como fazer essa questão. E aí, o livro acaba optando por fazer uma certa aproximação. Que, claro, se a gente for trabalhar com alunos do fundamental, não precisa ser tão explorado, né, essa aproximação, mas eu acredito que com alunos mais grandes pode surgir esse questionamento. Como que essas abelhas vão andar? Porque nada impediria de uma abelha andar aqui sem ser em linha reta. E o livro ele acaba assumindo, para resolver esse problema, que elas vão andar em linha reta nesse raio que a gente sabe que é de 1,5 quilômetros, que foi dado esse dado para nós ali nos slides anteriores, né? Que elas ficam limitadas em uma área de aproximadamente 707 hectares em um raio de 1,5 km. Então, o que o livro faz de aproximação é justamente isso. Essa abelha vai e vem. E é justamente essas idas e vindas que nós vamos calcular. E aí, se a gente sabe que para 1 litro ela acaba percorrendo 40 mil quilômetros, basta a gente dividir esses 40 mil quilômetros pelo 1,5 mil quilômetros. Aí, como resultado, a gente vai obter o valor das idas e vindas ali que essa abelha fez, que essa colmeia fez para obter 1 litro de mel. E fazendo essa continha aqui, vai dar 26.667 aproximadamente, tá? Aproximadamente 26.607
idas e vindas para 1 litro de mel. Idas e vindas. E dessa forma, então, eu me despeço agradecendo a todos por terem assistido até aqui. Espero que não tenha sido muito cansativo essa forma de apresentar o trabalho por meio de vídeo. Mas agradeço muito a professora Daiane por me propiciar essa forma de conseguir participar das aulas e conseguir ser avaliada mesmo estando longe. Pessoal, qualquer dúvida que tiver, vocês já sabem, eu não vou poder responder, mas com certeza o colega Christian vai poder. E também, agora a gente vai acabar ficando com o próximo capítulo, os próximos 2 subcapítulos, nos quais vai ser desenvolvida atividade prática. Muito obrigada, um abraço e uma boa noite para todos.